Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os confrontos que aconteceram nesta terça-feira e que vão acontecer hoje, quarta-feira, pela Copa da Alemanha, também conhecida aí como a Deutsche Pokal. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre as partidas que aconteceram ontem, mas primeiramente sobre as partidas que começam hoje, que já tem aí 4 jogos que acontecem 1h30 da tarde. Bom, o primeiro jogo que eu vou citar aqui é entre Bayer Leverkusen e Karlsruhe. O Bayer Leverkusen é uma equipe em ascensão dentro da Bundesliga no momento, tá jogando muita bola, tem o Florian Wirtz jogando horrores, tem também todo o seu setor criativo, o Seoane tá treinando essa equipe muito bem, enquanto o Karlsruhe começou a temporada muito bem, chegou a ser líder da Bundesliga 2, mas agora caiu um pouco de desempenho e não tá conseguindo jogar tão bem assim. Também por conta disso, eu imagino uma vitória tranquila do Leverkusen. Waldhof Mannheim e Union Berlin. Aqui, o Waldhof passou na primeira fase pelo Eintracht Frankfurt, conseguiu tirar uma equipe de Bundesliga, pode apresentar problemas para o Union Berlin, mas eu acredito que a equipe da capital vença essa partida mesmo fora de casa. Dinamo Dresden e São Paulo, duas equipes que já estão acostumadas a se encontrar na segunda divisão, O Dresden na última temporada tinha jogado a terceira, mas são duas equipes que se conhecem muito bem. Até por conta disso, eu posso falar que tranquilamente o São Paulo vence essa partida fora de casa. É o líder da Bundesliga 2, está jogando muita bola, está em uma das melhores fases dos últimos anos, então também por conta disso, acredito numa vitória fácil. Bochum e Augsburg, duas das equipes com pior rendimento da Bundesliga neste momento. O Augsburg em uma das suas piores temporadas aí nos últimos anos, enquanto o Bochum tá brigando ali, tentando conseguir alguma coisa dentro da Bundesliga. Ainda mais considerando que joga em casa, eu acredito que o Bochum vença essa partida. E a Regensburg e Hansa Rostock também se enfrentam, Duas equipes que neste momento estão na segunda divisão do futebol alemão. O Regensburg que é segundo colocado e o Hansa Rostock que está lá embaixo da tabela. Então, isso já diz um pouquinho mais sobre o rendimento recente dessas duas equipes e eu acredito sim numa vitória tranquila do Regensburg. Stuttgart e Colônia, acho que essa é a partida mais equilibrada entre todas que a gente vai ter no dia de hoje, O Stuttgart tá jogando muito bem, joga dentro de casa e o Colônia tá em uma das suas melhores temporadas. Então isso também é legal da gente avaliar, O Modeste voltou à equipe, tá jogando muita bola, conseguiu empatar com o Bayer Leverkusen durante a última rodada. É uma equipe que tá jogando muito bem e que eu acredito sim que possa fazer frente ao Stuttgart. Porém, o Stuttgart joga dentro de casa, tem o apoio da sua torcida e também está numa temporada bem legal. Por conta disso, imagino que esse jogo termine um empate, mas pode ser tudo muito aberto. Com o empate a gente iria para os pênaltis e aí, pênalti é quem treinou melhor, pênalti não é loteria, é treino. Hannover e Fortuna Düsseldorf também se enfrentam, duas equipes que estão na segunda divisão do campeonato alemão, dois campeões de campeonato alemão, então isso também já mostra um pouquinho mais da história desse confronto, Então, isso eu acho bem legal, isso eu acho bacana da gente olhar pelo contexto histórico dos dois se enfrentando, mas no momento o Hannover está numa situação bem mais delicada, porém jogando em casa eu acredito que seja favorito. E aí para a grande partida do dia, Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique. O Mönchengladbach mesmo jogando em casa, acho que não tem nenhum grau de favoritismo nessa partida. O Bayern de Munique está muito superior, está em um momento incrível, mesmo sem o Nagelsmann no banco de reserva, afastado por Covid, a equipe está conseguindo jogar bem, está tendo uma análise bem legal, os auxiliares que estão tomando conta ali do banco de reservas do Bayern de Munique estão fazendo um trabalho bem legal e a equipe está bem forte. Acho que o Borussia Mönchengladbach não tem muito o que fazer, até porque a fase do time não é muito boa. E bom, agora a gente fala um pouquinho mais sobre os resultados que aconteceram ontem. Eu vou passar mais por cima de alguns resultados, enquanto de outros eu vou dar uma aprofundada, mediante aquilo que eu vi e também como foi a partida. Logo ali no comecinho a gente teve Preußen Münster 1 e Hertha Berlim 3. O Hertha venceu fora de casa e passou para a próxima fase. 1860 Munique eliminando o Schalke 04, o Schalke teve jogador expulso, passou ali por algumas dificuldades. O Hoffenheim goleando o Holstein Kiel por 5-1. O RB Leipzig vencendo fora de casa o Babelsberg por 1-0. O Mainz que venceu o Arminia Bielefeld por 3-2 e também, a gente teve aqui duas partidas finalizadas em penalidades, A gente teve o Nuremberg que empatou em 1-1 com o Hamburgo e perdeu nos pênaltis por 4-2, Um jogo que tinha, se eu não me engano, 17 campeonatos alemães
em campo, né? Isso já mostra ali a história do confronto. É um jogo sempre muito enorme. Você pensar Nuremberg e Schalke, são duas equipes com Nuremberg e Hamburgo, melhor dizendo, são duas equipes com uma história muito rica, uma história ainda viva, mas que estão na segunda divisão, e também por conta disso é legal da gente observar. Outra partida que foi para os pênaltis foi entre o Osnabrück e o Freiburg. O Osnabrück fez frente ali ao Freiburg, uma das principais equipes do campeonato alemão nessa temporada, né? E o Osnabrück jogando a terceira divisão. Então isso mostra ali um pouquinho de como é Copa, né? Copa, o pessoal dá a vida, dá o sangue, se joga mesmo, é uma oportunidade muito boa, ainda mais para os times pequenos. São, assim, uma quantia de dinheiro muito grande que entra caso essas equipes passem cada fase. E essa quantia é sempre muito bem avaliada, tanto pelos jogadores quanto também pelo staff na hora de indicar aos jogadores tudo o que deve fazer. Então isso eu acho bem legal, ver essa garra, essa gana das equipes que mesmo em divisões menores ainda brigam. Isso foi também um pouquinho do que aconteceu na partida entre Ingolstadt e Borussia Dortmund. Essa partida foi bem legal, né? O Ingolstadt segurou bastante, se defendeu tudo que podia, segurou. Quando o Dortmund viu que não ia dar com aquela equipe mista que tinha feito, o treinador Marco Rose colocou Marco Reus e Thorgan Hazard para entrar no jogo, e aí a partir desse momento a partida deslanchou, né? O Thorgan fez os 2 gols da partida, e isso mostra também, né, a diferença que esses jogadores fazem no setor criativo da equipe. É diferente você ter o Brandt ou você ter alguns outros jogadores e você ter o Thorgan e o Marco Reus. São 2 jogadores muito eficientes e que criam muito bem, ajudam bastante essa equipe. Bom, o vídeo de hoje é um pouco mais curtinho, né? A gente está tratando de um assunto de Copa, é algo mais sensível e mais delicado, então não tem muito como se aprofundar, né? Eu não posso chegar e cravar alguma coisa, como eu falei, as equipes menores dão a vida nesses jogos, então isso também a gente pode levar em consideração, podem haver algumas diferenças, algumas zebras, né, nessa rodada, e isso, claro, eu vou estar trazendo aqui, se vocês que pedirem, né, no vídeo da sexta-feira, porque aí na sexta eu introduzo a rodada do fim de semana e cito, assim, brevemente alguma zebra, alguma coisa de diferente que possa ter acontecido durante a semana, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!